Fala, queridos, André Gibran, compartilhando com você meu devocional e hoje a gente vai para Efésios 5, então se prepara aí, se está fazendo sentido para você acompanhar essa série de devocionais aqui, a gente está lendo Efésios agora, depois a gente vai partir para Filipenses e assim vamos até o final da Bíblia e depois a gente volta para o começo fazendo um estudo constante, tá bom? Então se faz sentido para você, curte aí, se inscreve no canal, tá? Que aí você começa a receber, ativa as notificaçõezinhas, o sininho, manja? Aí você começa a receber os próximos vídeos também, compartilha com as pessoas, cada um vamos fazer a nossa parte, né? Então, Efésios 5:1, portanto, sejam imitadores de Deus, me chamou a atenção. Você sabe que eu vou anotando, né? Eu vou grifando aqui, passando meu marca-texto, aquilo que mais me chama a atenção. Então aqui, portanto, sejam imitadores de Deus. A gente já falou disso nos outros capítulos de Efésios, né? Essa questão de imitar a Deus, imitar Jesus, tentar se tornar como Ele, essa deve ser a nossa busca. Uma vez eu ouvi um cara falando o seguinte, você está no seu dia e tal, como é que você sabe se você está fazendo conforme a Bíblia? E você está meio perdido no seu dia e tal, de repente você lembra o seguinte, eu preciso imitar a Cristo. Então olha para cima e pensa, o que Cristo faria nessa situação? Tenta fazer isso hoje para você ver, porque aqui a gente fala de Deus na prática. Então tenta fazer isso hoje. Tá no seu dia a dia, de repente, sei lá, bota 3 alarmes no seu celular, em 3 momentos distintos, e aí você coloca lá o que Cristo faria nessa situação. Tenta se colocar no papel de Cristo. Isso é um exercício interessante que eu já fiz. Aí a gente vai para Efésios 5:3, entre vocês não deve haver nem sequer menção de imoralidade sexual, como também de nenhuma espécie de impureza e de cobiça. Ó, não tem nem que falar, não tem nem que ter menção dessas coisas, imoralidade sexual, impureza, cobiça, pois essas coisas não são próprias para os santos. Não haja obscenidade, nem conversas tolas, nem gracejos imorais. Aquelas gracinhas que, putz, isso é difícil, não é não? Todo mundo faz isso hoje em dia, não faz? Tá numa rodinha de amigos, um monte de, o que Paulo chama de gracejos imorais, né? Ficar brincando com imoralidade, falando de besteirinha, você sabe do que eu estou falando? Então, a recomendação de Paulo é, não faça isso. Eu acho interessante porque ele diz, ó, entre vocês não deve haver nem sequer menção de imoralidade sexual. Por que não pode ter menção? Quando você começa a falar algo, sabe, você é auto-influenciável, além de que você influencia outras pessoas. A tua palavra é algo poderoso, a palavra é algo poderoso, tanto que o mundo inteiro começou na palavra, a palavra de Deus. E haja luz e houve luz. Então, desde o começo, Deus ensina que a palavra é poderosa. Vem comigo aqui. Falando de influência, o que você fala influencia você. Se você começa a falar em imoralidade, você começa a encher o seu coração de imoralidade. Imagina uma rodinha de amigas e as amigas começam a comentar coisas da vida, né? Faz uma festa, um churrasco. Aí separa lá os homens de um lado, as mulheres do outro, aí na rodinha de amigas, embora isso seja muito mais comum na rodinha de amigos, né? Mas hoje em dia, na rodinha de amigas também é normal. Começam a comentar, nossa, você viu aquele cara da TV, não sei o que, nossa, aquele cara é isso, aquele cara é aquilo e tal. Quando você fala, automaticamente você e as pessoas que estão em volta de você, elas fazem imagens mentais, elas fazem imagem na cabeça. E o pecado começa aí. Tem uma parte de Tiago que fala que a cobiça é o início do pecado, né? Você começa a pensar e cobiçar, né? Tudo começa no pensamento. Então, por isso que Paulo fala, não tem que ter nem menção de imoralidade sexual. Porque tem essa questão da influência. O que você fala lembra. O que você fala influencia você. Influencia quem está ao seu redor. Isso é muito importante. Efésios 5:5, porque vocês podem estar certos disso. Nenhum imoral, ou impuro, ou ganancioso que é idólatra tem herança no reino de Cristo e de Deus. Então, se você fizer essas coisas, você não tem herança no reino de Deus. Pois é. Efésios 5:18, não se embriaguem com vinho, que leva à libertinagem. Quer dizer, a embriaguez leva à libertinagem. Quem não conhece um bêbado que depois de beber fica muito alegrinho, começa a ficar libertino, começa de sacanagem com os outros, né? Então não se embriaguem com vinho, que leva à libertinagem, mas deixem-se encher pelo Espírito. Você vê que tudo que está recomendado aqui em Efésios é contrário ao que se faz hoje em dia, né? E aí a gente chega a Efésios 5:22, e eu costumo dizer que essa parte aqui é a parte que tem em todo casamento, né? Você vai ouvir em todo casamento Efésios 5:22, casamento religioso. E as mulheres sempre dão uma engolidinha, meio não gostando. Vamos lá, Efésios 5:22. Mulheres, sujeite-se cada uma a seu marido,
como ao Senhor, pois o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja. Então, a função da mulher é se sujeitar, uma recomendação para o casamento para a mulher, é que a mulher se sujeite ao seu marido. O marido é o cabeça da casa, o marido é quem dá direção à casa. Claro que ele tem que estar iluminado por Deus, ele tem que estar de acordo com o Espírito Santo para conseguir fazer isso, para conseguir assumir esse papel de cabeça, mas a mulher, cabe a ela sujeitar-se ao marido, assim como nós nos sujeitamos a Cristo como cabeça da igreja. E parece que essa outra parte ninguém leva muito em consideração, parece que ele é mais branda, mas dá uma olhada. Maridos, ame cada um a sua mulher, assim como Cristo amou a igreja. Caramba, gente, como é que Cristo amou a igreja? Simplesmente morreu pela igreja. Então você, marido, cara, a disposição é essa, morrer pela sua mulher, né? Dar tudo por ela. Eu costumo dizer que se o cara é assim, fica mais fácil para a mulher se sujeitar. Queridos, mas está aqui. A recomendação é essa, é Paulo, não é invenção, está na Bíblia. E esse foi Efésios 5. Foi um prazer ler Efésios 5 com você. Aliás, está acabando, né, gente? Só falta Efésios 6. Depois a gente já passa para Filipenses. Muito bom, muito bom. É isso, um grande abraço, até a próxima. Tchau, tchau.